Agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, aleluia, e céu, aleluia, e céu, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender
Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer Que a tua graça já me basta. eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir
eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. E também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer Que a tua graça já me basta. eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Sair daqui, Eu não quero mais. sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais. Sair daqui, Eu não quero mais. sair daqui, Eu não quero mais. sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer Que a tua graça já me basta. eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer Que a tua graça já me basta. aleluia, Jesus. Vamos receber o nosso irmão Diego ministrando a oração em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém, contigo também. As pessoas, nós precisamos de oração, irmãos. Verdade. Nós necessitamos de orações uns dos outros, amém? E aqui há alguns pedidos de oração, às vezes de libertação, de cura. E nós viemos clamar ao Senhor, que faz todas as coisas, para que interceda por nós, né, irmãos? Porque nós necessitamos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor.
Te apresentamos, Senhor Jesus, esses pedidos de oração. Senhor Jesus, nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor pode curar. Nós cremos que o Senhor pode libertar, Senhor. Senhor Jesus, há muitos pedidos de pessoas que poderiam, Senhor, estar aqui te clamando, Senhor Jesus, mas às vezes está num leito de hospital, Senhor. Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor Jesus, a cada um. Pai, que o Senhor venha curar, libertar, Senhor. Pai, te apresento, Senhor Jesus, a vida de cada um que aqui se encontra, que está na live, Senhor Jesus. Senhor Jesus, muitas das vezes não é uma doença física, Senhor, mas é espiritual. O Senhor pode todas as coisas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode libertar, que o Senhor pode curar, Pai. Abençoa poderosamente, Senhor Jesus, a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos receber a nossa irmã Luciana para ministrar a palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Amém, contigo também. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22 ao 27. Lucas 13, 22 ao 27. Lucas 13, 22 ao 27. Amém? Será que nessa manhã você poderia dizer que apertado é o caminho que conduz para a vida? Você pode repetir isso nessa manhã? Apertado é o caminho que conduz para a vida. Amém? Antes de estar lendo o texto, gostaria de fazer uma oração ao Senhor, que o Senhor fale conosco nesta manhã em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, neste momento, nos colocamos diante da Tua palavra. Eis-nos aqui, ó Deus, para cultuarmos ao Senhor. Fale conosco, ó Deus, nesta manhã de maneira poderosa, Senhor. Não permita que nós voltemos para as nossas casas da mesma maneira que nós entramos. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos corrigir se necessário for. Meu Pai, nós sabemos que não há tempo, ó Deus. Então, em nome de Jesus, nos conduza ao arrependimento a cada dia através da Tua palavra. Traga libertação, ó Pai, para nós, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor, eis-nos aqui. Tenha misericórdia de cada um de nós nesta manhã, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Amém, irmãos? Podem se assentar em nome de Jesus. Aqui nós estamos vendo uma pergunta que foi feita a Jesus. Alguém lhe perguntou se seriam poucos os que são salvos. Todos nós sabemos, irmãos, para que nós venhamos alcançar a salvação, a própria palavra ela nos diz que é mediante a fé em Jesus Cristo, pela obra que Jesus fez naquela cruz. Mas todos nós sabemos que a fé, a salvação ela vem pela fé em Jesus Cristo. Mas a palavra ela nos ensina o caminho, ela nos ensina como nós devemos proceder para que nós venhamos viver uma vida digna e reta diante do Senhor. Aqui este homem estava perguntando a Jesus. Eu creio que não somente eu já me questionei, já me fiz essa pergunta. Ao olhar para a geração que nós temos vivido, onde muitos têm perdido o temor ao Senhor, eu confesso que eu já me fiz essa pergunta: Senhor, quem será salvo nessa geração? E o Senhor ontem Ele me trouxe este versículo a respeito da salvação. Então nós sabemos que a salvação é pela fé em Jesus Cristo através do seu sacrifício.
Mas nós sabemos que o Senhor, Ele diz que nós seremos verdadeiros discípulos se nós permanecermos na palavra. Irmãos, assim que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, a própria palavra ela nos ensina que é necessário perseverar, é necessário viver uma vida digna do Evangelho, em conformidade com aquilo que a palavra ela nos ensina. Mas para ser salvo é necessário ter um Salvador. Quem é esse Salvador? É Jesus Cristo. E a palavra ela vai nos começar a dizer lá em Lucas, no capítulo 1, que certo dia o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, a partir do versículo 26, a palavra vai dizer que no sexto mês, onde Isabel já havia concebido, foi o anjo do Senhor enviado da parte de Deus a uma cidade chamada Nazaré, a uma jovem chamada Maria, a uma virgem. E ela estava desposada com um certo homem da casa de Davi chamado José. Então o anjo do Senhor apareceu a ela e ele disse a ela que ela conceberia e ela daria à luz a um filho, a quem ela chamaria de Jesus. E ele vai dizer para ela que Jesus ele seria grande e ele seria chamado Filho do Altíssimo. E a palavra vai dizer que o anjo vai dizer para Maria que desceria sobre ela o Espírito Santo de Deus e o poder do Altíssimo envolveria ela com a sua sombra. E o ente santo que havia de nascer, ele seria chamado Filho de Deus. Então nós sabemos que era propósito do Senhor que Jesus viesse a essa terra, que ele nascesse e que ele morresse para nos dar a salvação. E a palavra diz que ela vai conceber, ela vai gerar. E chegando os próximos dias de Maria dar à luz, houve um recenseamento em Israel. E José com Maria, eles subiram da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia. E eles foram para uma cidade chamada Belém, para se cumprir a profecia de Miqueias, aonde Maria estava ali completando os dias para dar à luz. E ali ela vai dar à luz o seu filho primogênito. Ela vai enfaixar ele, vai colocar em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A cidade estava cheia por causa deste recenseamento. Então eles não encontrando lugar para se hospedarem, Maria ela deu à luz e ali Jesus ele foi colocado em uma manjedoura. No capítulo 2, a partir do versículo 8, a palavra diz que naquela mesma região havia pastores que estavam pastoreando e eles viviam nos campos guardando os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E a palavra vai dizer que um anjo do Senhor vai descer aonde eles estavam. E a glória do Senhor vai brilhar ao redor deles. E eles vão ficar tomados de grande temor. O anjo do Senhor vai aparecer àqueles pastores que estavam ali pastoreando. E o anjo do Senhor vai dizer no versículo 10: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então nós estamos vendo, irmãos, o nascimento de Jesus Cristo sendo anunciado primeiramente a estes pastores que estavam lá no campo guardando os seus rebanhos. E ele vai dizer que ele estava este anjo estava dizendo que ele estava trazendo boa nova de grande alegria. Grande alegria para o mundo inteiro, porque Jesus ele veio para salvar aquele que estava perdido. E a palavra vai dizer que o anjo, ele vai dizer que serviria de um sinal para aqueles pastores. Eles encontrariam uma criança envolta em faixas e deitado na manjedoura. E a palavra vai dizer que subitamente vai aparecer com um anjo uma multidão de milícia celestial louvando a Deus. E a palavra vai dizer que eles estavam dando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se os anjos para o céu, os pastores olharam uns para os outros e disseram: vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então imediatamente eles foram apressadamente e ali eles vão achar Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E a palavra diz que eles vão divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito daquele menino. Jesus, ele havia nascido.
E a palavra vai dizer que Jesus, ele vai crescer em graça e em sabedoria diante de Deus. E a palavra vai dizer que Jesus, ao completar o tempo determinado pelo Senhor, ele vai ser batizado nas águas e ele vai dar início ao seu ministério. E assim como os profetas do Antigo Testamento, assim como João, que veio antes dele, pregava o arrependimento, assim também Jesus, ele veio pregando o arrependimento. Assim que João foi preso, Jesus, ele se mudou para Cafarnaum para se cumprir a profecia do profeta Isaías. E a palavra diz que a partir daquele momento ele começa a pregar o arrependimento. A palavra diz lá em Mateus, vamos ler lá em Mateus. Só conferir se é o 4. Mateus 4, versículo 17. A palavra vai dizer que quando João ele foi preso, ele vai morar em Cafarnaum. E ali no versículo 17, a palavra diz que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus ele dá início ao seu ministério pregando o arrependimento. A palavra vai dizer que Jesus ele percorria toda a Galileia. Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando nas sinagogas. Jesus ele veio pregar o evangelho do reino. E ele veio curar toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então nós vemos que Jesus, mesmo naquela época, onde não havia essa locomoção, onde hoje nós temos essa facilidade de locomover, a palavra diz que Jesus ele percorria cidades vizinhas para anunciar o evangelho de Deus, para pregar o arrependimento. E ele mesmo diz que não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Nós estamos vendo que Jesus ele não veio condenar, mas ele veio para salvar. E nós sabemos, assim como nós vimos lá em Lucas 13, a própria palavra diz que estreito é o caminho que conduz à salvação. Vamos abrir lá novamente em Lucas 13 para a gente dar continuidade. Irmãos, é necessário que nós venhamos nos entregar ao Senhor. É necessário que nós venhamos ter uma vida que agrade a Ele. Nós vemos que Jesus ele nasceu com o propósito de salvar a humanidade. O próprio Jesus ele veio pregando o arrependimento. Nós sabemos que para ser salvo é necessário que nós venhamos crer, mas é necessário nós arrependermos a cada dia. Arrependimento não é um remorso, mas sim arrependimento é uma conversão, é uma mudança de vida. É o abandono das práticas que não agradam ao Senhor. Isso é o verdadeiro arrependimento. E aqui nós vamos ver a partir do versículo 22. Jesus estava passando de cidade em cidades, de aldeias em aldeias, e ele ensinava. E quando este homem vai questionar a Jesus, quem seria salvo? Jesus, neste momento, Jesus não vai dar um número determinado para quem seria salvo. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: esforçai-vos. Irmãos, a salvação ela é individual. Cabe a mim e cabe a você esforçar por entrar pela porta estreita. Quem é essa porta? Jesus mesmo ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e achará pastagens. Entrará e sairá e achará pastagens. A porta é Jesus Cristo. Mas Jesus está nos dizendo aí no versículo 24 que é necessário esforçar. Esforçar indica um esforço intenso, uma luta constante para atingir um objetivo. Esforçar quer dizer lutar, empenhar-se, a dedicar-se com prioridade àquilo que é necessário. Buscar aquilo que é necessário, que é a salvação das nossas almas. E muitas das vezes, irmãos, nós olhamos para essa geração onde nós temos vivido. Nós olhamos e muitas das vezes nós ficamos desacreditados. Mas o Senhor ele nos chama nesta manhã. É um convite individual. Esforça-te. Esforça e olha para si mesmo. Muitas das vezes as circunstâncias, aquilo que nós temos vivido, aquilo que está ao nosso redor, muitas das vezes tem tentado nos paralisar e nos tirar do caminho. Muitas das vezes nós olhamos para a situação que tem acontecido e nós achamos que não tem mais jeito. Mas o Senhor ele te convida individualmente nesta manhã.
esforça por entrar pela porta estreita. A palavra vai dizer que larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Mas estreita e apertada é o caminho que conduz para a vida. E a própria palavra vai dizer lá em Mateus 7, 13 e 14, que são poucos os que vão entrar, são poucos os que acertam por ela. Por que são poucos os que acertam a entrar pela porta estreita? Porque para entrar pela porta estreita é necessário renúncia, é necessário abandonar práticas. E muitas das vezes nem todos estão dispostos a viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Muitas das vezes Jesus mesmo ele diz, quem quiser seguir, ele diz que é preciso renunciar, abandonar a sua vida, abandonar aquilo que não agrada a Ele, tomar a sua cruz dia após dia e seguir a Ele. É dia após dia, irmãos. Uma vez que nós fomos salvos, entregamos as nossas vidas ao Senhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos perseverar firmes até o fim. A palavra ela nos ensina a nos santificar, ela nos ensina a nos purificar e a lavar as nossas vestes. E irmãos, em nome de Jesus, que você não venha esmorecer. Independente daquilo que acontecer, olhe para Jesus. Nós estamos vendo que o anjo do Senhor anunciou àqueles pastores as boas novas de grande alegria. Jesus nasceu, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, o Senhor. Não olhe para as dificuldades, não olhe para as pessoas. Não olhe para aquilo que as pessoas têm feito com você. Olhe para Jesus. Jesus ele veio com um propósito, Ele nasceu e Ele morreu. Mas Ele veio chamar a mim e a você ao arrependimento. Ele deseja que nós venhamos ser salvos e recebamos a vida eterna. Jesus já preparou lugar, já preparou morada para cada um de nós. Mas é necessário esforçar, é necessário abrir mão para que nós venhamos ser salvos. Nós sabemos que o próprio Jesus, Ele nos fala a respeito do perdão. Quantas pessoas têm vindo à casa do Senhor e muitas das vezes não conseguem esforçar para liberar o perdão, para retirar os ressentimentos, os rancores dentro de si. Quantas pessoas já entregaram a sua vida a Jesus, mas muitas das vezes não têm permanecido na palavra dEle. Muitas das vezes está com o coração sobrecarregado. Quantos sentimentos que muitas das vezes não agrada ao Senhor. A própria palavra ela nos ensina de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós devemos guardar o nosso coração de qualquer contaminação que não agrada ao Senhor. Nós devemos guardar o nosso coração de qualquer raiz de iniquidade, raiz de amargura, de qualquer falta de perdão, de qualquer mágoa, de ressentimento. Nós devemos perdoar, irmãos. Isso é esforçar para entrar pela porta estreita. Muitas das vezes nós vivemos os nossos dias atuais onde nós não conseguimos amar, onde nós não conseguimos perdoar uns aos outros. O Evangelho ele nos chama ao perdão. Libere o perdão. Jesus ele nos diz que se nós não perdoarmos aos homens as ofensas, tampouco o nosso Pai Celestial ele nos perdoará. Se nós não somos capazes de amar o nosso irmão a quem nós vemos, como nós podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos? Jesus ele nos chama para perdoar. Se nós não somos capazes de perdoar uns aos outros, a própria palavra diz, se nós não perdoarmos, o Senhor ele também não irá nos perdoar. E como nós entraremos pela porta estreita, como nós nos encontraremos com o Senhor? Se houver ressentimento, se houver falta de perdão dentro de nós. É necessário que o nosso coração esteja puro. É necessário que o nosso coração esteja limpo e lavado para que nós venhamos viver uma vida de acordo com aquilo que Jesus Cristo Ele deixou para nós através da sua palavra. Ele já deixou este manual escrito para que nós venhamos viver de acordo com a vontade dEle. É necessário, irmãos, buscar pela santificação. A palavra nos ensina que nós devemos seguir a paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
é preciso buscar pela santificação. A santificação do corpo, da alma e do espírito. É necessário, irmãos, nós venhamos ter uma vida reta, viver uma vida com prudência diante do Evangelho do Senhor. É necessário nós termos uma vida que não vai envergonhar o nome de Jesus Cristo. Porque foi grande a obra que Ele fez por mim e por você. Foi grande o sacrifício de Jesus. A palavra diz que Ele derramou todo o seu sangue por amor a mim e a você. Ele não tinha pecado algum. Ele não veio para nos condenar, mas Ele veio nos chamar ao arrependimento para que nós venhamos viver uma vida que agrade a Ele. Como nós permaneceremos na palavra, irmãos? Como nós nos tornaremos verdadeiros discípulos se muitas das vezes nós estamos tão ocupados, se muitas das vezes nós não temos tirado um tempo para ouvir a voz do Senhor? A palavra, ela nos liberta, ela nos santifica e ela vai nos fazer a entrar por essa porta estreita. Ela vai fazer que nós venhamos abrir mão do nosso eu, dos nossos sentimentos, dos nossos pecados. Porque, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos falhar. Mas é necessário que haja arrependimento. Jesus, ele fala a respeito da iniquidade aí no versículo 27. A iniquidade é quando uma pessoa ela vai pecando deliberadamente. O Espírito Santo vai convencer aquela pessoa e ela já não quer mais ouvir a voz do Senhor. Iniquidade é quando uma pessoa ela permanece no pecado. Ela permanece na prática do pecado. Mesmo sabendo que aquilo não agrada ao Senhor. Essa pessoa ela decide a viver essa vida longe dos caminhos do Senhor. Longe daquilo que o Senhor já nos deixou através da palavra. Iniquidade é quando uma pessoa ela decide permanecer no pecado. Nós iremos falhar, sim, nós iremos errar. O próprio apóstolo Paulo, ele mesmo diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria cometer, ele acabava praticando. Irmãos, o Espírito Santo de Deus já foi enviado para nos fazer arrepender, para nos convencer do pecado. O próprio Espírito Santo, ele está dentro de nós, ele habita dentro de nós. Para nos mostrar a cada dia o que é necessário que nós venhamos corrigir, o que é necessário que nós venhamos viver de acordo com aquilo que diz a palavra, o que é necessário se arrepender e se converter. Eu creio que o Espírito Santo a cada dia ele te mostra: meu filho, minha filha, não faça isso. Perdoe, ame, busque a minha presença, busque pela minha palavra. Abandone essa prática que não tem agradado ao Senhor. E muitas das vezes, irmãos, há sentimentos, às vezes escondidos dentro do nosso coração. E muitas das vezes nós sabemos que está lá. Muitas das vezes nós lutamos contra esses sentimentos. É necessário que estejamos diante da presença do Senhor. Muitas das vezes nós nem falamos com o nosso líder, com o nosso pastor. Mas somente nós e Deus, nós sabemos o que está dentro de nós. E nesta manhã eu convido a você, se apresente diante do Senhor. Fale com o Senhor: Senhor, eu quero me esforçar para entrar por essa porta estreita. Enquanto eu ainda tenho oportunidade, eu quero me esforçar. Senhor, eu quero ser salvo porque o Senhor morreu por mim. Eu quero ser salvo porque o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Salvador. E não há salvação longe de ti. Fale com o Senhor. Se arrependa, irmãos. Se arrependa dos seus pecados. Ainda que muitas das vezes você ache difícil ser liberto ou difícil sair, talvez, de uma situação que você tem vivido. Mas o Senhor, Ele te convida. Ele te fala nesta manhã: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se esforce para buscar pelo Evangelho. Se esforce para buscar a palavra de Deus. Se esforce para ter as suas vestes purificadas e santificadas. A palavra nos fala lá em Mateus, Jesus, quando ele estava falando ali no Sermão do Monte, ele vai dizer que bem-aventurado é os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, eu acho que o maior pecado é não crer em Jesus Cristo. Mas a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, se esforce para se purificar,
Se esforce para lavar as suas vestes diante do Senhor. Se esforce, se arrependa, converta, muda sua mente, muda os seus pensamentos. Que não seja você mesmo, mas que seja Cristo a viver em você. Que não sejam os seus pensamentos, as suas decisões, mas permita que Jesus Cristo venha direcionar a sua vida. Permita que o Espírito Santo a cada dia venha trabalhar no seu interior. Talvez você olhe e ache, eu não sei por onde começar. Comece com uma oração. Comece buscando pela presença do Senhor. Comece jejuando, porque o Senhor, Ele irá te direcionar. O Senhor, Ele não rejeita um coração contrito, um coração arrependido. Se prostre diante do Senhor, peça a Ele misericórdia, peça a Ele para que venha ajudar a você, amém? A palavra vai dizer no versículo 24, que quando Jesus fala com essa pessoa que havia lhe perguntado, Ele fala de esforçar para entrar pela porta estreita. Jesus vai dizer que Ele estava dizendo que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmãos, nós estamos vendo aqui um convite ao arrependimento. A palavra diz que todos nós prestaremos contas diante de Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então por isso é necessário esse esforço. A palavra está dizendo que muitos naquele dia eles vão procurar entrar, mas não haverá mais oportunidade. Muitos procurarão entrar, mas não poderão. Por que não poderão? Porque o momento de se arrepender é enquanto ainda nós temos o fôlego de vida. O momento de se voltar ao Senhor é enquanto nós ainda temos a oportunidade. É quando nós ainda acordamos e o Senhor nos concede mais um dia. É quando a misericórdia do Senhor, ela alcança as nossas vidas dia após dia. Muitos vão querer entrar, mas não poderão. Muitos têm vivido uma vida em pecado. Muitos têm vivido uma vida pecando deliberadamente. Talvez acham que vai dar tempo. Talvez acham assim, eu poderei fazer isso, depois eu me arrependo. Lá na frente, no futuro, eu me volto para o Senhor. Lá na frente, no futuro, eu libero o perdão, eu me arrependo dos meus pecados e eu vivo uma vida que agrada ao Senhor. Mas pode ser que esse dia não chegue. Por isso que a palavra ela nos ensina a negar a cada dia nós mesmos e a seguir a Jesus. Porque é uma busca constante, é uma entrega constante. E essa entrega ela tem que ser diária. Porque, irmãos, muitos naquele dia vai procurar entrar e não conseguirão. Versículo 25, Jesus ele vai dizer que quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, Ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Jesus estava dizendo aqui que quando o dono da casa, representando o próprio Deus, quando ele fechar a porta, e alguns começarem a bater querendo entrar, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu não sei de onde vós sois. E então, essas pessoas vão dizer que elas até comiam na presença de Deus, elas bebiam na presença dEle. E vai dizer, e ensinava em nossas ruas. Mas Jesus vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Não sei de onde vós sois, vós todos que praticais a iniquidade. Amém, irmãos? A iniquidade, assim como eu havia dito, é a prática do pecado, é a permanência no pecado. Ainda que o Espírito Santo, ainda que você sabe aquilo que diz a palavra, mas você decide permanecer no pecado e se torna iniquidade. É quando a pessoa ela decide, ela não quer mais se converter, ela não quer mais buscar pela palavra e se arrepender e ter uma conversão, uma mudança de vida. Então Jesus, naquele grande dia, ele vai dizer, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. E talvez alguns podem até dizer, Senhor, mas no teu nome nós pregamos, nós expulsamos demônio, nós ensinamos em teu nome. E Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Porque, irmãos, não é somente fazer a obra de Deus,
É necessário andar de acordo com o Evangelho. É necessário buscar uma intimidade com o Senhor dia após dia. Não viver uma vida no automático, mas sim uma vida de arrependimento. Uma vida que vai agradar a Deus. Jesus vai dizer que ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mais vós, lançados fora. Ele vai dizer que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão ser os primeiros, e os primeiros que serão últimos. Nós vamos ver aqui a palavra está se referindo aos judeus e aos gentios. A palavra vai dizer que muitos deles virão dos 4 cantos da terra, e eles sentarão, eles tomarão lugares à mesa no reino de Deus. A palavra nos fala que Jesus, ele veio para os judeus, mas através dos judeus a salvação, ela chegou até os gentios. Nós sabemos que os judeus, eles foram luz para os gentios, porque através dos judeus nasceu o Salvador, que é o Cristo. E nós sabemos que a salvação, ela alcançou os gentios. E hoje essa porta, a porta da graça, ela está aberta para todos aqueles que creem e se arrependem e se entregam ao Senhor. Porque Jesus, ele vai dizer no versículo 30, que muitos, há últimos que virão ser os primeiros. Os gentios que foram os últimos a receber o Evangelho. Muitos ao receberem, eles creem, eles se tornarão primeiros. E os primeiros que serão últimos. Os judeus que foram os primeiros a ouvir o Evangelho do Senhor. Alguns se tornarão os últimos. Porque muitos decidiram não crer no Evangelho. Muitos decidiram não crer no Evangelho da salvação. Jesus, ele veio para salvar. Ele veio para nos libertar de todos os nossos pecados. Irmãos, nós vemos aqui através dessa palavra que esforçar é uma decisão pessoal. Nós vimos que apertado é o caminho que conduz à vida. Que você possa se esforçar nesta manhã. Olhe para dentro de si. Olha para dentro dos seus sentimentos. Olha para dentro do seu coração. E veja o que é necessário mudar. Veja o que é necessário se arrepender. Talvez você não tenha conseguido, mas o Senhor, ele te convida. Que você venha buscar pela presença do Senhor. Que você venha buscar pela presença do Espírito Santo de Deus, que vai te conduzir à fonte das vidas eterna. Que você venha se entregar verdadeiramente ao Senhor. Eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés nessa manhã. Já estarei passando aqui a palavra. Gostaria de orar para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Eu gostaria de dizer para você nesta manhã que através dessa palavra que você venha se esforçar, mas que você venha também priorizar o reino de Deus. Que você não venha viver de aparência, mas que você venha buscar um relacionamento real com o Senhor. Que você venha buscar pela presença dEle. Que você venha se entregar a Ele. Porque o Senhor, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o poder de te resgatar do pecado, da lama. E Ele tem o poder de te transformar em um servo, em um filho de Deus. Então que em nome de Jesus, que através desse convite pessoal, esse convite individual que o Senhor tem feito para cada um de nós nesta manhã, se esforce. Se preciso for, abra mão. Se preciso for, renuncie. Ainda que à primeira vista pareça que vai doer, pareça que você não vá suportar. Renuncie os seus desejos, renuncie os seus pecados para ter uma vida eterna com o Senhor. Vale a pena, irmãos, purificarmos, lavarmos as nossas vestes, para que nós venhamos ter um encontro naquele grande dia com o Senhor. Para que nós venhamos nos encontrar de pé diante da presença dEle. Se arrependa dos seus pecados. Se questione dentro do seu coração: Senhor, o que eu devo fazer para agradar ao Senhor? O que eu tenho feito, ó Deus, que não tem te agradado? Sonda o meu coração, me mostra. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero ser uma pessoa pura, santa diante da tua presença.
O Senhor, Ele nos chamou para ser santos, para ser separados. O Senhor, Ele não nos chamou para ser igual o mundo lá fora, mas Ele nos chamou para nos separarmos. Ele nos chamou para ser luz do mundo. Ele nos chamou para sermos verdadeiros discípulos. Discípulos que vai agradar a Ele. Então iremos orar nesta manhã. Gostaria de fazer um convite aqui, se tem alguém que deseja vir aqui à frente, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Jesus, Ele é a porta. Ele é o caminho que nos conduz à vida eterna. Mas se porventura você tiver o desejo de receber alguma oração, quiser vir aqui à frente, pode ficar à vontade. Estaremos clamando ao Senhor. Eu gostaria de dizer para você, meu irmão e minha irmã que está aqui nesta manhã, não desanime. O preço que Jesus pagou foi muito alto. Esforça você. Olhe para dentro de você para ser salvo. Não olhe para a vida dos outros. Não olhe para a vida do seu irmão. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. É necessário que nós, como servos de Jesus, que nós venhamos pregar o Evangelho, que nós venhamos ensinar. Mas priorize a sua salvação. Olha para dentro de si mesmo. Converse com o Senhor. Naquele grande dia nós não poderemos salvar a um parente. Nós não poderemos salvar a um amigo. Porque o maior preço já foi pago, foi o de Jesus, o sangue de Jesus. O que nós podemos fazer é ensinar, é corrigir através do Evangelho. E quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos, como servos, como discípulos, levar o Evangelho. Mas que em primeiro lugar, que você olhe para dentro de si. E que você venha ser salvo. Que você não desanime e que você não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Mas que você olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, nesta manhã pela tua palavra. Senhor, nós queremos esforçar-nos para entrar pela porta estreita. Meu Pai, eu oro por cada um de nós, sonda o nosso coração, ó Deus. Sonda a nossa mente, ó Pai, todo o nosso ser. Que a nossa mente, o nosso coração seja purificado. Que nós venhamos nos santificar a cada dia, através da tua palavra. Senhor, nós queremos ser salvos, ó Deus. Enquanto ainda houver oportunidade, que nós venhamos viver uma vida digna do teu Evangelho. Que nós venhamos, ó Deus, a cada dia, nos prostrar diante da tua presença, nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Que nós venhamos ser salvos por aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Que nós venhamos, ó Deus, ser obedientes à tua palavra. E que nós venhamos perseverar até o fim. Assim, nesta manhã eu oro e te agradeço, ó Deus, pela tua palavra. Nos ajude, ó Deus. Nos tome pelas tuas mãos. Nos convença, ó Pai, daquilo que não tem agradado a ti. Tenha misericórdia, ó Pai, de cada um de nós. E nos ensine a caminhar conforme a tua verdade. Assim, nesta manhã eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Eu gostaria de voltar a palavra para o nosso irmão Jonas. Gostaria de orar para a nossa irmã também. Não vi que ela estava. Bela, pode vir aqui. Gostaria de orar. Não vi que ela estava aqui. Ah, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, ó Deus, eu apresento a vida da tua serva em tuas mãos. Meu Pai, o Senhor sabe por que ela estava aqui diante do teu altar. O Senhor sonda e conhece o coração dela, ó Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor derrame a tua unção sobre a vida dela. Meu Pai, que o Senhor venha conceder os desejos do coração dela. Que o Senhor visite, ó Pai, o lar dela nesta manhã. Meu Pai, que haja libertação, que haja salvação. Meu Pai, que haja restauração. Em nome de Jesus, ó Deus, fortaleça a tua serva. Que ela possa permanecer firme na fé até o fim. Em nome de Jesus. Meu Pai, repreenda todo mal, toda opressão, tudo aquilo que não provém do Senhor sobre a vida dela. Assim, nesta manhã, eu oro e te entrego a vida dela e toda a família. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Cristo, Rei do
Só tu és santo, santo, santo é o Senhor. Só tu és santo, santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Só tu és santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Eu anotei aqui assim: esforce pela sua salvação. Não é pela salvação do outro, é esforçar pela sua salvação. Eu esforço pela minha, você esforça pela sua. E um dia nós estaremos com o Senhor. Aleluia, Jesus. Ontem eu estava ministrando para um grupo de jovens, e eu disse para eles que muitas das vezes as coisas que acontecem nas nossas vidas não são culpa do outro, são culpa nossa. Porque somos nós que decidimos a viver uma vida verdadeiramente com Deus. E eu preguei essa palavra aquilo, que quando Daniel e os outros jovens chegaram na Babilônia, Daniel, ele propôs no coração dele a não se contaminar. Ele não perguntou quem queria se contaminar, não, ele decidiu. E através da decisão dele, os outros companheiros deles também decidiram. E a Bíblia vai dizer que Deus deu para Daniel um dom diferenciado. Então, se eu quero viver algo diferente, e se eu quero, Juninho, receber algo de Deus diferente, a decisão não é baseada no outro, mas baseada naquilo que eu entendo que é verdadeiro diante de Deus. E assim é a salvação. A salvação depende de você crer verdadeiramente no Senhor. Então, Abraão creu em Deus, Isaac creu em Deus, e Jacó creu no Senhor, e todos os profetas creram em Deus, e eles estarão lá no último dia, no grande dia. Eles estarão lá. A Bíblia está afirmando que Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas estarão reunidos em uma só mesa. Em uma só mesa. Ou seja, vai ter, Doriel, uma enorme mesa. E todos aqueles que se esforçarem para estar nesse grande dia. Então cabe a nós, se quisermos, eu grifei, assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Haverá uma mesa no reino de Deus para todos aqueles que decidirem verdadeiramente servir ao Senhor e perseverar até o fim. É tempos difíceis. É tempos difíceis. Mas cabe eu e você decidir por nós mesmos. Eu decido por mim, você decide por nós, e juntos permaneceremos firmes até a volta de Jesus. E Ele vai voltar em breve para a glória de Deus. Prepare o seu dízimo, prepare sua oferta. Você que vai ofertar nessa manhã, você que vai dizimar nessa manhã,
A Bíblia diz que tudo vem do Senhor. Tudo. 1 Crônicas 29 vai dizer: tudo vem do Senhor. Aleluia. Tudo. Se você respira hoje, é o Senhor. Se você está vestido hoje, é do Senhor. Glória a Deus. Tudo que temos Louvado seja vem do Senhor. E é por isso que nós temos alegria de ofertar na sua casa, dizimar na sua casa, porque se temos alguma coisa, foi o Senhor que nos deu. Amém? Pai, nós queremos te louvar nessa manhã por essa palavra extraordinária, poderosa. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a nos esforçar a cada dia em buscar, ó Pai, no Senhor aquilo que verdadeiramente nós precisamos para alcançar a salvação. Os dias são maus. Esses dias, ó Pai, que estamos vivendo são dias difíceis. Pai amado, quantas pessoas, ó Pai, nesse feriado de carnaval vão entregar verdadeiramente as suas vidas aos prazeres dessa carne. Pai querido, mas nós, ó Pai, decidimos a viver uma vida diante do Senhor. E é por isso que eu te peço nessa manhã, nos fortaleça pelo poder dessa palavra. Nos dá vigor, ó Pai, pelo poder dessa palavra. Nos ajude a permanecer fiel, firmes até a volta do Senhor, para que possamos estar, ó Pai, um dia com o Senhor à mesa e cantar o hino que nunca foi cantado, ceiar, ó Pai, com o Senhor na última ceia. Ah, Senhor, nós estamos enojados, ó Pai, desse mundo. Por isso nós te pedimos, nos reveste com o teu poder, derrama graça sobre nós, enche-nos, ó Deus, com o teu Espírito Santo, Pai querido, para que possamos vencer o mal, para que possamos vencer o pecado, para que possamos vencer a nossa carne. Ah, Espírito Santo de Deus, nos ajude nesses últimos dias a amar mais, a perdoar mais, mas também, ó Pai amado, a te servir mais. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Você que vai ofertar, você que vai dizimar, fique à vontade na casa do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Pra sempre, amém. glória, Pra sempre, amém. glória. Pra sempre, amém. Amém, irmãos? Nós estaremos finalizando nesta manhã. Gostaria que vocês se colocassem sobre os seus pés. Vamos orar ao Senhor, finalizando o nosso Aleluia. culto, agradecendo ao Senhor nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto, agradecemos pela tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe as nossas vidas de maneira poderosa. Meu Pai, que nesta manhã o Senhor nos leve de retorno aos nossos lares em segurança. Que o Senhor continue guardando as nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós venhamos perseverar até o fim, até a tua volta. Meu Pai, fortaleça a tua igreja. Capacite a tua igreja a andar de acordo com a tua palavra. Assim, nesta manhã eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho, que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus. Salvos a vencer.
também a sua dor, qualquer doença e aflição. O seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar, e com ele nós